O conhecimento do mal pressupõe o conhecimento do bem. Então, Santo Tomás define na Suma Teológica, eu vou ler aqui um trecho, e não a obra capital do seu imenso trabalho filosófico e teológico, que é o De Malo. Ele define, antes de tudo, a glória. Então, ele vai dizer que a glória é um certo esplendor, né? Portanto, e aí ele cita Santo Agostinho no De Malo, glorificar é resplandecer. Então, a glória do ponto de vista do seu conceito básico, é um certo esplendor. E ele diz, eu anotei aqui na minha colinha temática, é também a manifestação de alguém no bem. A glória é certo esplendor, ou seja, quem está na glória reluz para os demais, e esse caráter reluzente é a manifestação do bem de alguém. Então, a glória é luz e manifestação de bem. A manifestação no mal, por sua vez, tem ela carrega o antônimo da glória, que é uma palavra que aqui no Brasil, né, pouco se usa, porque nós vamos perdendo o trato até com o vocabulário básico do próprio idioma, é a ignomínia. Né? A ignomínia é a manifestação de alguém no mal. É vergonhoso. Né? E aí ele cita não apenas São Gregório, como Santo Ambrósio, que diz o seguinte, define a glória como certa notoriedade acompanhada de louvor. Por que notoriedade? A luz torna as coisas notórias. Num ambiente iluminado, nele as coisas são visíveis. Num ambiente em que há pouca luz, há obscuridade e não notoriedade. É difícil de perceber até mesmo o desenho físico das coisas. Então, a glória, recapitulando, é um esplendor, daí que glorificar seja o mesmo do que fazer luzir, resplandecer. Ela é certa manifestação de alguém no bem e é certa notoriedade seguida de louvor. Essa manifestação é notória, é clara, porque está sob luzes superiores, e quando nós vemos as coisas conforme elas são, quanto melhor nós vemos as coisas, nos advém uma espécie de pasmo, né? Né? A pessoa fica embasbacada, literalmente. Então, quando vemos alguém notoriamente competente numa matéria, caramba, aquele cirurgião, aquele professor, aquele filósofo. Então, é natural, é humano que nós louvemos aquilo que aparece sob o signo de um resplendor do bem. Uma luz que é um resplendor do bem. E Santo Tomás nos diz que há 3 modos de essa glória, digamos assim, dar sinais de si. O primeiro, que é o máximo modo, é quando a manifestação de uma pessoa no bem, ela o é para uma multidão. Então, o máximo modo de glória é quando um indivíduo, né, ele é reconhecido como luminoso no que faz, como boníssimo no que faz, para uma multidão de pessoas. O grau intermédio, depois eu vou ler o texto, vale a pena ler, porque nas palavras de Santo Tomás, eu trouxe aqui uma tradução para o português, num trechinho do De Malo, maravilhosa, do professor Jean Lawande, escreve muito bem, vocês vão ver como é bom. Né? O grau intermédio de glória é quando essa manifestação do bem de alguém reluz apenas para poucas pessoas. Né? Então, o grau máximo de glória é para multidões. O grau intermediário é para poucos. E o grau ínfimo, digamos assim, é aquele que é a manifestação do bem de uma pessoa para si mesma, ou seja, só para ela. E aqui é que nós vamos entrar no terreno da vaidade em sentido estrito, porque pode acontecer, e ordinariamente acontece, que esse bem que a pessoa acha que reluz para ela própria, nela própria, a partir dela própria, e ela quer ver nos outros, reconhecido pelos outros, ele não é verdadeiro bem. Ou ele não é verdadeiro bem,
ou ele não está ordenado a um bem superior, ou ele simplesmente é falso. Então, aí entramos no tema da vanglória. Então, a vaidade é sinônimo de vanglória, glória vã. E Santo Tomás diz, alguém se gloria quando quer manifestar o seu bem às multidões. Olha que coisa. Alguém se gloria, ou seja, é vaidoso, quando quer manifestar o seu bem para muitos. E esse querer já é vaidade. Porque se alguém faz algo bom, efetivamente bom, não se importa e tem a consciência de que é excepcional no que faz, está satisfeito por fazer o que faz e acolherá o reconhecimento até com um certo grau de comedimento, né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, diz que a humildade é caminhar na verdade. Se é verdade que eu faço algo excelentíssimo, ora, se alguém reconhece, qual é a atitude saudável? Muito obrigado, acabou-se, né? A atitude vaidosa às avessas seria dizer, não, nem tanto, mestre, nem tanto, para a pessoa ser mais elogiada ainda, né? Como aquela mulher lindíssima que chega num ambiente cheio de barangas e diz, estou tão feia hoje, né? Ela sabe que é linda, né? Ela quer mais elogios. Então, existe a vaidade como a vaidade é sempre uma manifestação forçosa de alguém no bem, né? Por isso que eu pus ali que a vaidade é uma fome de luz, é uma fome indevida, não é uma fome de luz qualquer, porque haveria uma fome de luz saudável, que é a fome de uma luz que nos supera, que está acima de nós e da qual nós queremos ser apenas partícipes. Então, aí nós vamos ver como, agora uma coisa, Santo Tomás vai continuando na sua argumentação, como em algumas línguas a palavra vaidade, ela expressa com maior precisão o conceito do que, por exemplo, em português. Em espanhol, por exemplo, vaidade é vanidade, né? Ou seja, é o caráter de vão. Né? Quando nós falamos vaidade em português, não nos vem a palavra vão à mente. Né? E a vaidade é um sopro vão. E aqui Santo Tomás diz no Demalo, há 3 significados da palavra vão. De 3 maneiras pode-se dizer que uma coisa é vã. Primeira, quando não tem subsistência, ou seja, é frágil no seu ser e no seu operar, é vão. E depois nós vamos corresponder esses 3 significados de vão a modos da vaidade. Segundo, que quando não tem solidez ou consistência, ou seja, uma coisa é mal subsistir, outra coisa é subsistir, mas não ter consistência naquilo que se é. Né? E por fim, e esse aqui é o mais evidente para o vulgo, é quando algo não realiza o bem devido, é vão. Então, por exemplo, um cirurgião estava lá na cirurgia cardíaca tentando trazer a vida normal ao paciente, o paciente morreu. Os seus esforços foram vãos nesse sentido. Ou seja, ele não conseguiu, com todo aquele esforço, realizar o bem devido ou o bem visado naquela ação. Então, a vanidade, ou vaidade, é esse caráter de vão, né? E sobretudo nesses 3 sentidos.